Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Logística Sem Freio. E hoje vamos gravar o nosso 5º episódio aqui no nosso podcast. Estou aqui do lado do nosso host novamente, Cleber Oliveira. Muito prazer, obrigado por ter vindo novamente. Vamos para cima. É isso aí, bora pra cima para mais um episódio. Estamos aqui, pessoal, com um casal espetacular. Um casal de amigos, podemos dizer assim, nossa, né, particular que a gente tem na vida aí. É um prazer tê-los aqui. Seja muito bem-vindo e bem-vinda, Marcial e Roberta, Dual Prime, empresa dos homens. Não, Padrinho? É isso. Vulgo Padrinho, mais conhecido como Padrinho. Fala Marcial, ninguém conhece, né? Não. Mas eu vou fazer a nossa apresentação, pode ser? Fica à vontade, se apresente. Bom, meu nome é Marcial. Meu nome é Roberta. E juntos somos um casal apaixonado em realizar sonhos. E aí? É diferente, isso, hein? É, né? Dual Prime, porque aqui somos dois. Guiando o sonho de muitos. Que isso, parabéns, Gente, gente. obrigado. Obrigado mesmo pelo convite. Fico muito feliz, né, lisonjeado com o convite de vocês. Pra gente estar aqui batendo esse papo bacana, né, Rô? Com certeza. Vai ser um prazer poder falar da nossa trajetória, do segmento do nosso ramo aí. E a gente, quem sabe, a gente consegue contribuir com vocês também, né? É o nosso propósito aqui, é poder contribuir um pouquinho com vocês. Não tenho dúvida, vai ser excelente, né? Então vamos lá, né? Vamos começar aqui, né? O nosso bate-papo. Marcial, Padrinho e Roberta, pensamos no tema, pensando em vocês aqui. Qual é o tema aqui, ó? Pra quem não sabe, o Marcial, a Roberta participa do BNI igual a gente, né? Do BNI Imperador, então a gente é do mesmo grupo, então já fizemos negócios juntos e por aí vai, né? Qual é o tema? Parece vocês, hein? Consórcio inteligente. Como empresários usam estratégia financeira para crescer? Olha... Quando você vai falar a sua ONF, né, seus negócios fechados, o que você fala? Obrigado ao Felipe que confiou na estratégia da Dual Prime, né? É isso mesmo. Exatamente. Então, esse é o nosso tema, né? Mas antes eu queria, todo mundo, né, quer conhecer vocês melhores, fala um pouco da trajetória de vocês, né? Pra gente começar a decifrar todo esse enigma aqui do consórcio, que é um assunto antigo, mas é uma coisa muito nova, né? Hoje em dia, que muita gente não sabe. Né? Pois Está em alta, né? Vamos lá, fiquem à vontade. Deixa eu começar, né, Rô? Porque como é que faz, né? Sempre começa pelas damas, porém, vamos começar pela idade, pelo tempo de experiência, não pela idade. Vamos falar assim, obrigado. vou melhorar. Muito obrigado. Pessoal, vamos lá então. Faz 30 anos que eu trabalho no sistema consórcio, hoje eu tenho 51 anos de idade. Então, quer dizer, eu nasci, minha mãe me deixou lá na porta do Magazine, né? Porque a minha história começa lá no Magalu, né? E eu tenho 30 anos de experiência em consórcio, né? E quando eu comecei a vender consórcio, era aqueles grupos de 60 mesas, 120 pessoas, uma por lance e outra por sorteio, pronto, não tinha novidade, né? Eu comecei a vender eletrodoméstico, videocassete de 6 cabeças e de 8 cabeças. Vocês vão lembrar disso, gente? Não, vocês são novinhos. Não, né? lembra. A gente... Vocês usaram videocassete? Rebobinar, rebobinar, né? Auto-reverse. Auto-reverse. Aí você tinha que entregar, se você entregasse sem estar rebobinada, dava Tinha multa, né? Exato. Pra você ver, ó. Pois olha, é. você vê, então eu comecei nessa época, né? Em 1994, eu comecei no Magalu. E, gente, eu fui pro consórcio, nem sabia que era consórcio. Era cabeludo, usava brinco, né? Cabeludo continua ainda, né? Cabelo comprido, né? E aí, me veio aquele start, né? Eu sempre trabalhei em fábrica de calçado, Franca, né? Sem dúvida. Moro em Franca, você começa a trabalhar onde você vai? Fábrica de calçados. Sim. E a minha trajetória em fábrica de calçados foi até os 17, 18 anos. Depois eu já, né, ingressei ali no Magazine Luiza, no consórcio. E sempre vendendo consórcio. Eu gosto muito de contar essa história, que eu acho muito interessante. Eu fui com uma equipe, tinha 10 vendedores, né? Então os vendedores, na época, meu cunhado que me contratou, ele que era o representante, e ele falou, você arruma um cliente que eu vou lá com você pra gente fazer a venda.
E eu não queria, eu queria aprender. Então eu arrumava o cliente e eu ia sozinho no cliente. Sim. Eu queria ir sozinho para me aprender, né? E aí veio, o que a gente fazia pra gente vender? A gente anunciava no jornal de papel, gente. É tão engraçado a gente falar isso. Hoje que o pessoal vai assistindo e fala, nossa, e vai remetendo, né, as histórias, né? Então anunciava no tijolinho, Uno Mille ELX, né? Nos classificados. 8.200 o crédito, parcelas de 187 URV, que foi na transformação da moeda do cruzeiro pro real. Então tinha um RV, né? E aí a gente fazia aquele anúncio, punha o número do telefone do escritório, né? Que lembra até hoje, a cabeça é grande, né? Então fica na memória, né? 3724-3673. Essa Olha só, hein? Cara, e aí a gente anunciava tipo assim, ó, terça-feira era meu dia de anunciar. Eu ia lá e anunciava e ficava ali o dia inteiro, o telefone tocava. Tocava, atendia ali, e aí atendeu lá, eu fui atender a dona Elza. A dona Elza, ela tinha uma loja. Essas lojas hoje que é famosa, hoje é R$1,99, né? Sim. Antigamente era aquela loja de produtos lá do Paraguai que o pessoal vinha e lotava e era o auge do negócio, né? Sim. E aí eu fui atender ela, que era lá na Cidade Nova. E ela tocou o telefone e tal, não sei o quê. E onde que era o escritório? O escritório era lá na loja do Magazine Luiza do Centro, né? E aí o que acontecia? Ela falou, não, eu quero saber mais. Você faz visita e tal? Não, eu vou ir. Me deu o endereço, peguei a pastinha, a pé, né? Vamos lá, a dona Elza. Chegou lá, a dona Elza me fez uma pergunta e eu não soube responder. Falei, dona Elza, eu não vou saber responder a senhora, mas eu vou voltar lá na loja, tá? Vou pegar essa informação e trago para a senhora. Né? Para mim, eu vou ser sincero com a senhora, eu tô começando agora e tal. Então eu vou lá, não, tudo bem, descia. Aí eu chegava no meu campo, Maurício, o cliente me perguntou isso e tal. Ó, é assim, tal. Beleza, subi de novo, dona Elza. Pastinha na mão. Dona Elza, é assim. Aí conversava um pouquinho, isso. Aí ela fazia outra pergunta. Aí você não dona sabia. Elza, eu não vou saber responder a senhora, mas eu vou voltar lá e tal. E gente, não tinha telefone. Eu não ia pegar o telefone da mulher e ficar... Não tinha como. Não tinha nem celular, gente. E aí, machava lá de novo, PAP. Maurício, ela me perguntou isso. Ah, é assim. Pá, voltava. Gente, isso... Ela me fez 5 perguntas que eu tive que voltar na loja 5 vezes. A última vez, ela falou assim, não, eu vou fechar o contrato. Acho que ela pensou assim, se eu perguntar ele não vai saber, ele vai ter que descer lá na loja de novo. Aí ela fechou o contrato. Falei, não, eu vou fazer. A hora que ela falou assim, eu vou fazer, eu nem sabia o que eu ia fazer. Quais são os próximos passos? Eu vou ter que ir lá buscar o contrato. Aí eu falei, cara, e agora? Como que eu vou... Aí comecei a preencher o contrato, que era carbono. Sim. Carbono, não era carbonado, não. Carbono, tinha um carbono, é brigava com o de carbono. Aí punha ali e tal, preenchi todos os dados dela e tudo, peguei o cheque da parcela, da adesão e saí todo. Cheguei lá, né, peitinho estufado, aqui ó, vendi. Aí meu cunhado falou, não, sabia, é dela, tudo bagunçado. Foi importante que o cheque tá aqui, mano. Né? E por que eu conto essa pergunta? Porque assim, ó, hoje, quando a gente vai a algum destino, o que a gente faz? A gente traça a rota, vai lá no GPS lá e ele te leva, não é isso? Sim. E a gente não presta atenção. Vocês já perceberam isso? Que quem tá te levando é o GPS. Sim. E aí eu peguei isso comigo, porque se eu pegasse ele e levasse comigo na venda, na primeira vez que eu cheguei lá, ele ia fazer a venda. Mas quem ia fazer a venda? Era ele. Sim. Não era eu. Então, foi 5 perguntas e objeções que ela fez ali, que eu aprendi, que quando eu fui atender o próximo cliente, foram as mesmas perguntas e objeções. E eu já sabia responder. Então, hoje, gente, isso é muito importante. É o aprendizado. Você tem que saber o que você vende. Isso é primordial. Porque os outros vendedores levavam ele na visita. E aí, quando levava ele, aí tava lá a TV ligada, assistindo Pernalonga, e o cara lá assistindo o desenho e o outro vendendo. Então, quer dizer, não aprende. Sim. Né? Então, essa história, para mim, ela ficou muito forte, porque ali eu comecei a aprender. Falei, cara, eu preciso pesquisar, eu preciso entender mais do consórcio. Aí eu fui aprender documentação, e o meu cunhado ficava bravo. Cara, tem a secretária, você não precisa. Tem ela ali, ela faz documento, você tem que vender. Sim. Mas você tem que entender. Porque é processo, né? Então eu sempre fui assim, sabe? Focado em aprender e saber. E foi uns 2, 3 anos para mim, né? Para mim foi uma faculdade, né?
Mas aí depois eu comecei a deslanchar. Eu comecei a despontar perante aos outros vendedores. Por quê? Conhecimento. Conhecimento não ocupa espaço. Então, a gente já vem aí dessa trajetória. Eu sempre gosto de contar a minha história, começar com essa história, porque ela foi crucial para mim, sabe? Foi a virada de chave. Falei, cara, para mim vender isso daqui eu tenho que entender tudo que você vai fazer hoje. Você tem que dominar do assunto. Sim. Para você ter propriedade, para você falar com o seu cliente, né? E segurança. Né? E aí nós começamos, né? E depois veio a Rô, que eu conheci a Roberta. E ali, quando eu conheci ela, depois eu já estava... Eu sempre fui vendedor, depois eu tive a oportunidade de ser representante do Magalu, né? Fizeram esse convite para mim. E aí depois entra a Roberta, né? No consórcio, que aí eu já chamei ela, falei, você está trabalhando aí para os outros? Não, vem trabalhar aqui comigo, porque isso aqui é nosso, né? E aí vem ela e entra aí também na história dela com o consórcio, né, Rô? Que aí agora eu quero deixar para você contar a sua parte. Não, mas só um parênteses. Quem que deu o primeiro beijo aí mesmo? Foi a Rô que te beijou, né? Foi isso mesmo? Foi. Nós vamos chegar nessa história, gente. Nós vamos chegar nessa história. Nossa senhora, hein? Eu vou te falar um negócio. Não, e é uma história tão bacana, velho, que é assim, ó. Cara, a gente tem que entender os sinais de Deus, né? Porque assim, ó, a Roberta eu conheci ela num baile, antes de ir lá pra loja, né? Pro consórcio. Antes, né? Eu conheci ela num baile beneficente da Pai de Patrocínio Paulista. Na época tinha aquele cirquinho do sertanejo, Rick Roney e tal. Não, olha pra você ver. E eu conheci ela lá. Os duelos. Isso, padrinho. Eu sou dessa época. Tá com cabelinho bonito também, padrinho. E a Rô, eu conheci ela no baile beneficente da Pai. E aí, cara, fui levar ela embora e aconteceu, né? Que eu fui despedir dela, lógico, como cavaleiro, levei, né? Pra dar o beijo no rosto, ela veio, virou e me beijou, mas normal. Ele conta essa história. Nossa, como se fosse. E olha pra você ver o tanto que é bacana, né? Eu conheci ela há 24 anos, 25 anos, no caso. Fez 25 anos. Lá na instituição. E Deus falou assim, eu vou te dar essa loira aqui, mas depois você tem que me ajudar aqui, viu, cara? E hoje faz 8 anos que a gente tá na frente da instituição. Olha, lá pra Pai. você ver. Como Que voluntário. legal, hein? Oh, não é mágico, cara? É isso aí. Eu tive o prazer de estar lá como presidente de 2023 a 2025. Agora, esse triênio de 2026 a 2028, eu estou como vice-presidente, que aí a minha vice assumiu a presidência, então a gente trocou ali, né, os papéis. E estou como conselheira consultiva também da instituição. Então é uma honra. Eu falo muito que a gente devolve um pouquinho do muito que ela proporcionou para nós, porque foi através da instituição que a gente se conheceu e a gente construiu a nossa família, né? Tudo começou aqui. Legal. Mas fala aí um pouquinho dessa história agora, né? Já que, já. já que agora a gente já sabe que Já foi você sabe. que deu o primeiro beijo. Então, a minha história com o consórcio começou há 20 anos, vai fazer 20 anos que eu entrei no consórcio quando o Marcel fez o convite pra mim. Eu nem sabia o que era consórcio. Falei, vou fazer o quê lá? O Marcel, não, eu preciso de alguém pra administrar, porque senão eu não dou conta. Eu falei assim, então tá, se for pra administrar, eu já dá certo. Sim. Porque na época eu trabalhava em loja de roupa, eu tava como gerente na loja. Trabalhei 5 anos, na época era Leni Modas. Aprendi muito lá também, só que eu não sabia nada de consórcio. Falei, tá, não sei nada de consórcio, mas eu sei administrar um pouco a empresa, né? Então eu pego um pouco da minha experiência ali para trazer para ele, porque era mais a parte financeira que ele queria. E aí eu lembro contando a mesma... É muito parecido. É lógico que eu não precisei ir no cliente ali 5 vezes andar o tanto que ele andou, porque eu tava na loja. Você tava correndo de cliente. Eu tava correndo, era diferente, eu corria. É verdade, a história que você contou. Porque eu lembro até que o Marcel, ele tinha a Maria Ângela, que era a secretária dele, e a mulher era um avião, ela me ensinou muita coisa, hoje ela tem uma representação também. E aí, nesse dia que ele tinha um cliente com a Maria Ângela, ele imprimiu uma tabela e deu pra mim, falou assim, Rô, se chegar algum cliente aqui, eu vou deixar essa tabela com você. Eu falei assim, deixa eu te falar um negócio. Não deixei nem terminar. Eu falei assim, se for pra me vender, eu vou voltar lá pra Leni. Falei pra ele, né? Mas não foi nesse tom aí não, viu, gente? Foi muito mais bruto? Isso. Entendi. Tá. Aí tá, enfim, aí eu lembro que
lá na loja, o nosso escritório na época era no 2º andar. Então, a minha mesa era de frente à escada rolante. E aí, todo cliente que eu via subindo, eu ficava assim, no consciente, assim, ó, não vem aqui. Gelando. Tipo assim, não é no consórcio. Falei, dá a volta, passa direto. Vai lá pro E caixa. vai pro caixa. Aí eu lembro de um senhor subindo, magrinho, alto. Eu falei, caramba, ele vai vir aqui. Eu falei assim, vai vir aqui. Mas não vem, não vem. Olha só, pensa. Aí ele foi, tudo bom? Cumprimentou, aí sentou. Falei, puta, agora ferrou mesmo, né? Falei assim, tá. Ele falou assim, eu queria ver um consórcio. Eu falei, eu fui escutando esse cliente, né? E tudo que ele falava pra mim, entrava, eu não tava entendendo nada. Aí chegou o filho dele. Falei, eu queria ver o consórcio pro meu filho e tal. E eu falei assim, mas tá, deixa eu entender melhor, né? Eu comecei a ouvir o cliente, deixei ele desabafar ali e falar. Aí ele começou a me perguntar de lance e tal. Eu falei assim, ó, é o seu Antônio o nome dele. Falei, seu Antônio, deixa eu falar um negócio pro senhor. Eu falei assim, ó. De Rifaina, meu primeiro cliente. Eu falei assim, ó. A gente não esquece, né? Não tem como esquecer. Eu falei assim, ó, eu tô começando agora, nunca trabalhei com consórcio, vou ser sincera com o senhor. Eu falei assim, ó, o Marcial, que é o, né, que conhece tudo, a Mariângela, eles saíram pra atender o cliente. Mas assim, eu tenho minhas anotações porque eu fiz o treinamento, mas assim, eu tô começando agora, então eu não sei de cor. Tinha colinha, né? Eu falei assim, ó, tem minha agenda aqui, eu tenho minha colinha, então se o senhor perguntar, eu vou responder conforme eu fiz o treinamento, tudo bem? Ele, não, tudo bem. Aí ele perguntava de lance embutido, como vai ficar minha parcela? Eu falei, caramba, esse homem tá perguntando. O cara não tem paciência, né? Mas também uma loira dessa, o cara ia ficar lá o dia inteiro. Aí eu falei, calma aí. Tá cegado, Roberto, eu fico aqui o dia inteiro. Aí eu falei pra ele, calma aí, seu Antônio. Eu ia lá, folheava como calcular o lance embutido e fazia pra ele. Aí ele, tá, expliquei, ele, eu vou fazer isso daí. Eu falei, o senhor tem certeza que o senhor vai fazer? Ai, não é possível. Você acredita? Eu falei, O senhor não quer pensar? Aí eu nunca tinha cadastrado também a venda, né? Mas eu sabia mexer no sistema. Eu falei, então tá. Fui lá, fiz o contrato, né? Você viu que já mudou, né? O meu foi contrato ali na caneta. Aí o meu já era já foi no sistema. Olha, pra você ver, já foi no sistema. Era R$8.000 na época, que era o crédito do bug, que não tinha correção nem nada, né? Vendi pra ele. Em 6 meses, contemplou o cliente no lance embutido. Aí eu falei, nossa, agora eu vou ligar pra ele pra dar notícia, né? Aí, na hora que esse cliente contemplou, que eu dei a notícia, que eu fui receber ele de volta lá na loja pra fazer a documentação dele, aí eu percebi o que era realmente aquele trabalho. E aí eu vi isso como uma missão, como um propósito. Porque não é apenas você vender, né? E eu não queria vender. Só que aí eu entendi que eu pude participar de um planejamento, de uma realização do sonho do filho dele, que ele sonhava em ter uma moto. Então, na hora que eu vi aquela realização, que eu participei daquilo, entrou na minha veia assim, eu falei, gente, esse negócio é bom? Falei assim, eu não quero parar de ver, eu quero vender agora, eu não quero administrar mais, eu quero vender. E aí o Marcial ainda brigava comigo depois, você precisa, né, fazer isso aqui e tal, porque eu queria só vender. Entrava o cliente, eu já abordava o cliente na loja. É porque mudou o sentido, né? Parecia minha concorrente dentro da loja. O cliente entrava e falou, tudo bem, bom dia, tudo bem. E eu olhava assim e falei, não, mas você não tá trabalhando aí, não? É porque o que ela fala faz muito sentido, é muito forte, gente. Isso é forte. É muito forte, porque ela entendeu, tipo assim, ó, é porque a gente sempre fala, né, Rô, que a gente tem parte do nosso trabalho como responsabilidade social. Ontem mesmo eu falei isso lá na nossa palestra. Porque a gente lida com os sonhos das pessoas. E quando você lida com os sonhos das pessoas, isso não é brincadeira, isso é muito forte. Isso é muito grave. Sim. Vender é fácil, gente. Então tá, você vai pagar essa parcelinha, tá, mas não é isso. Aí quando eu percebi o que eu podia contribuir, proporcionar para a pessoa, falei, gente, isso aqui é fantástico, esse produto é sensacional e eu quero para mim também. E aí a gente começou a fazer consórcio também, eu e o Marcial, porque até então o Marcial não tinha consórcio na época, ele vendia, mas você não tinha. Não, tinha só da moto que eu andava. Da moto, Então, mas eu tive a história do consórcio também, que eu já vendendo consórcio eu financiei um carro. Paguei 6 parcelas e devolvi pro banco. Falei, meu Deus do céu. Gente, isso acontece, né? E o menino, 19 anos, você não pensa não vou pagar isso aí não, vai ficar esperando e tal. Fui lá, na época você achava um CPF na rua e financiava o carro 100%, né? Os bancos abriram as pernas e tal, e eu fui lá e financiei um carro. Enchi o tanque dele e fui andar, gastar pra lá e pra cá, mas daqui 2 meses já não era novidade pra ninguém. Aí eu olhei pra aquele pacote desse tamanho, né? Aquela bíblia. Falei, nossa, aí eu fui fazer o cálculo. Porque na época eu vi só a parcela, né? Não, a parcela dá pra me pagar.
Tá igual o Gustavo Lima, né? Eu não quero saber quando custa, eu quero saber em quantas vezes Quantas você vai. vezes? Mas aí depois eu olhei e falei, meu Deus do Assustou. céu. Que Aí eu eu falei, fiz? deixa eu fazer o cálculo. Falei, combustível, pneu, seguro, IPVA. Falei, cara, não vou dar conta. E devolvi o carro, amigavelmente, pro banco. Na época era o Santander, que tinha agência dentro do Magazine. Aí eu falei, não, agora eu vou fazer um consórcio. Aí fiz o consórcio de uma moto, que era Today. Quando contemplei já era Titan, foi dentro de um ano, que foi onde virou ali, né? E aí eu comecei a comprar só consórcio. Falei, não, agora eu entendi como que é o consórcio. Mas vendendo consórcio eu financei um carro. Caramba. Olha, você vê. Que loucura, né? Mas, ó, isso aí é história pra um livro, né? Não, isso é interessante que o seu Antônio, que eu lembro dele, a família toda fez consórcio comigo. E assim, Foi. eles contemplavam, tipo, Ô, eu adorava o praticamente Santana, no mesmo né? prazo. Tipo assim, dava 6 meses, eles contemplavam. E aí começava a família toda. E ele ia lá na loja. Virou um às vezes- amuleto. Às vezes eu não tava. Às vezes eu não tava na loja, o Marcial tava. Não, ele esperava, tinha um sofazinho lá e falou assim: não vou esperar. Ele já tava ali, eu já olhava pra ele, Antônio, só um minutinho que a Roberta já tá chegando. Aí levava queijo pra mim, Queijo, doce, a frango, esposa dele não sei o levava, quê. você lembra também? Eu adorava, porque ele falou, o São Antônio vai vir aí. Eu falei, não, hoje vai rolar um franguinho, né? Um queijo, baseado da roça. A esposa dele. Não, pessoal muito bacana Mas mesmo. uma coisa que assim, né, igual você não queria vender, né? E aí você foi picada pelo bicho da venda, né? Isso. Barra propósito, né, das pessoas, né? Hoje a gente sente muita falta disso, né? Hoje você chega numa loja, não tô falando de qualquer segmento, uma loja de roupa, que seja. É muito difícil você encontrar uma pessoa técnica para te atender bem. Exatamente. Mas não, eu vou comprar uma camiseta, precisa ser técnico. Não, cara. Bom dia, boa tarde. O que você está procurando? Vem cá, é uma Nossa, eu sinto camiseta uma falta branca. disso. Ah, eu tenho uma camiseta branca dessa malha, disso. Não tem. Verdade. Né? Não tem, Então, Felipe, assim, não tem. hoje o vendedor, eu também sou um vendedor muito técnico também. E vocês também são, o Cleber também. Todo mundo aqui é vendedor, né? Mas Os muito vendedores técnico. nato, né? Mas assim, o cara quando ele é muito técnico, você fica muito bom pra vender, né? Exatamente. Porque você fala assim, meu, deixa Porque comigo. você vai na dor, você né? vai na É necessidade. isso aí. Eu falo assim, eu já era vendedora, mas produto diferente, eu não sabia usar o que eu tinha pra encaixar Sim, ali no consórcio. E quando sim. eu percebi que foi o momento da contemplação, aí eu entendi o sentido, né, sim. do produto. Porque eu vejo assim, ó, hoje eu compro muito na minha amiga, né, na Kátia Vilar, por conta da maneira que é o atendimento. Sim. Então, assim, quando eu vendia, é igual você falou, a pessoa veio buscar uma camiseta branca. E a Kátia Tá, mas tem uma loja? Rô? ela tem uma E loja da linda. onde você conhece ela? E eu fui gerente dela. Lá na Na Leni? Leni, eu fui Ah, gerente dela e hoje a menina até explodiu, Explodiu, sem sabe? dúvida. Com todo o mérito, né? Então, assim, tá, você quer uma camisa branca, mas é algum evento específico? Você tem que isso conhecer, mesmo. entrevistar a pessoa. Porque Sim. pra você conseguir orientar. Não é simplesmente, nossa, colocou ali, ai, ficou lindo. Gente, não tem isso mais. Sem dúvida. Né? Eu já fiz teste, eu coloquei uma roupa que não ficou nada a ver, ficou horrorosa em mim. Você tá linda. E a pessoa, nossa, ficou fantástico, ficou show. Eu falei, como assim ficou show? Eu saí, nunca Flor. mais voltei. Flor. Não chama pelo mal nome, querida. flor, Amiga. amor. Amiga. Não, gente, pelo amor Isso de aí o Deus. sangue já ferve. É, Não, é. Nossa. E a venda, gente, eu aprendi. A gente tem que aprender a tirar o peso Peso da venda. da venda. É. Sim. Gente, isso é fantástico quando a gente aprende isso. Eu quero dar um exemplo para vocês, para as pessoas entenderem o que é tirar o peso da venda. Último dia do mês, você tem lá a sua meta. Vamos falar de consórcio. Sim. Eu tenho minha meta lá de 1 milhão e eu estou com 800 mil de venda. No último dia do mês. E eu estou ali ansioso para atender um cliente, para entrar um cliente na loja para me vender esses 200 mil. Aí me entra um cliente. Tudo bem, boa tarde, o que eu posso te ajudar e tal? Pô, tudo bem e tal. Eu queria ver um consórcio de imóvel. Ah, de imóvel. Você tem... qual que seria o valor do crédito? O cara em pé. Ah, eu queria um crédito aí de uns 400 mil, não sei o quê. Ah, uns 400 mil. Ah, e aí você começa a conversar com o cliente em pé. E aí o cara já falou o valor da venda que ele quer, o consórcio, o crédito que ele quer. É que ele tá precisando pra bater a meta. E aí você já vai falando, nossa, eu tava precisando de 1 milhão, se eu vender 400, eu vou para 1 milhão e 200. Nossa, eu vou ganhar tanto, e o cara em pé. É. E você já gastou o dinheiro da comissão ali em pé,
sem ao menos perguntar o nome do cliente. Uhum. Gente, isso é fato. Isso é fato. Isso acontece muito hoje. Muito. Porque o vendedor ele fica ali, ele fica tenso, porque ele precisa vender. E aí que vem, eu aprendi muito isso, a tirar o peso da venda. O cliente chegou, cara, se está faltando 1 milhão, se está faltando 2 milhões, atende o seu cliente. Mas fica com ele, né? Bom dia, posso te ajudar e tal. Como que é seu nome? Muito prazer, meu nome é Marcial. Vamos sentar. Você quer tomar uma água? Você aceita um café? Né? E escuta, né, o cliente. Sim. Não fica fazendo pergunta, tipo assim, você vai fazer a pergunta em cima da resposta desse cliente, mas Isso, escuta ele, né? Sabe, Escuta, seja mais ouvinte do que falante. primeiro você tem que criar o rapport, né? Sem dúvida. Aham. Né? Você tem que criar o rapport com o cliente. Conexão. É a conexão, cara. Você nem conhece o cara, você já quer falar de parcela, você já quer falar de crédito. Senta com o cara, conhece o cara, pergunta o nome dele, pergunta da família, vai entrevistando o cara, pra depois você entrar na negociação. A gente fala muito assim, né? A gente tem que se interessar primeiro para depois se tornar interessante. Sim. Eu Não falo é? que a venda é uma consequência de uma boa conversa. Exatamente. Exatamente. Porque em uma conversa onde você entende a profundidade, igual vocês estavam falando aí, onde você entende a profundidade do seu cliente, o que realmente é a dor dele, o desejo dele, e quando você começa a tratar isso como empatia e realmente sentir parte da realização de um sonho daquela pessoa, a pessoa que está comprando, ela enxerga que você realmente está dando importância para aquilo ali. Não é simplesmente... Cara, venhamos e convenhamos, o que vai vir após a venda, todo mundo já sabe, que é o dinheiro que vem, mas isso é a consequência. É consequência. Dinheiro é consequência do seu trabalho. Exato. Né? Se você colocar o cifrão na frente, esquece. Não vai pra frente. Ó, em tudo, qualquer profissão, você pôs o cifrão na frente e acabou. Sabe? Primeiro é a pessoa. Faça aos outros o que gostaria que fizesse a você. Isso é bíblico, né, gente? Então, assim, sabe? Cara, eu compraria isso aqui seria bom pra mim? Eu vestiria essa roupa? Sim. Exatamente. Sabe? Eu calçaria esse calçado aqui, esse sapato? Uhum. Aí, não, esse trem aperta assim, dá dor. Então por que você vai vender pros outros? É. Você tá entendendo? Olha, cara, esse lugar aqui não é pra mim. Esse sapato não é legal, então eu tenho que mudar de ramo. Eu tenho que fazer uma coisa que eu me sinto confortável. Porque quando eu me sinto confortável, me sinto seguro do que eu estou vendendo, e eu consigo passar não para é as pelo pessoas. dinheiro, Sim. né? É pelo que você pode transformar a vida da pessoa. Quando o vendedor entende isso, ele vai. Não tem como dar errado, gente. Ele voa. Sim. Não tem jeito de dar errado. Como? É isso aí, padrinho. Rô, vamos lá então. Como que as pessoas, né, PF e PJ, tá bom? Elas usam o consórcio para crescer, né? Qual que é o olhar que vocês têm sobre isso, né? Igual no comecinho da abertura nós falamos, o consórcio é algo antigo, né? Mas voltou à tona muito agora. Inclusive você vê muitos vídeos do Pablo Marçal falando de consórcio, né? E alavancagem, etc, né? Então assim, desmistifica tudo isso para nós, né? Aqui que realmente o consórcio consegue fazer a pessoa física e a pessoa jurídica crescer essa questão dela. Olha, se deixar, isso daqui vira uma aula, né? Então a gente vai só simplificar, lógico, não tem como entrar em tantos detalhes. Mas assim, hoje o problema maior que eu acho, no meu ponto de vista, tá? Que as pessoas são muito imediatistas. Uhum. E aí, qual que é o meu trabalho e o trabalho do Mercial? É de fazer com que a pessoa entenda que o consórcio, ele vai ser uma ferramenta, ele é um facilitador de crédito a médio e longo prazo. A pessoa que é imediatista, é lógico, a pessoa vai ali no nosso escritório, a gente vai conversar, vai ter uma conversa do qual é a necessidade dela. Uma entrevista, né? Vai ser uma entrevista, e aí a gente vai ver se o consórcio encaixa ou não, certo? Então, tem vários perfis de cliente. Então, se ele não for um perfil para consórcio, nós vamos falar para esse cliente. Só que, se você trabalha sem estratégia, não faz sentido. Mas, quando nós falamos como pode utilizar o consórcio para alavancagem, para crescimento, a pessoa tem que tomar muito cuidado com o profissional que ela vai fazer.
Porque hoje você vai ali na internet, o Marcel fala muito disso, que a pessoa pega o telefone ali, ela coloca uma casona atrás, um Porsche, coloca um terno e vem falar de alavancagem patrimonial como se fosse muito fácil. E não é tão fácil assim, certo? Tem que ter estratégia. Tem que ter estratégia. Você tem que fazer com uma pessoa realmente que entenda do produto, que ela pergunte para a pessoa que está te vendendo aí se ela é certificada pela BAC, porque hoje existe uma certificação. Sim. Certo? Pela BAC, e nós somos pioneiros nessa certificação. Foi a primeira representante nível Brasil que tirou a certificação logo que surgiu essa certificação, porque foi através da Edna, que foi nossa diretora, nossa saudosa Edna, ela era conselheira na ABAC, e aí ela que implantou isso. Então, quando lançou, nós fomos os pioneiros, eu fui a primeira a tirar. Então, assim, como que a pessoa pode usar o consórcio para crescer? Hoje a gente fala muito de planejamento. Então, se a pessoa ela pensa assim, para crescimento, tá, hoje o empresário, eu pergunto muito para ele, se você parasse de trabalhar hoje, você conseguiria manter o seu padrão de vida? Qual seria a sua fonte de renda? Qual seria a sua fonte de renda hoje? Então, os empresários eles têm que pensar nisso. Por quê? Nós temos que pensar. Porque a gente... Nós somos empresários, né? Então, nós dependemos do nosso resultado. E nós passamos isso para as pessoas porque a gente conversa muito e a gente troca muito isso. Rô, até quando que a gente vai trabalhar? Até quando? O que você pensa? Qual que é teu sonho, né? Até quando você quer levar? Porque... ela sonha, nossa, daqui 10 anos eu quero estar na praia, eu quero estar fazendo caminhada e tal. E o que a gente está fazendo para isso? Para chegar nisso. Para chegar nesse momento. E aí vem esse start, né, Rô? Isso. Né? Se você parasse de trabalhar hoje, e a gente teve esse start andando na praia. Foi? E se você parasse de trabalhar hoje, se nós parássemos de trabalhar hoje, o que seria a nossa fonte de renda? A gente não tem, né? Foi então. E aí a gente começou a dar esse start. Aí nós começamos a contratar mais cotas, né? Isso. Que aí porque você se planeja, né? né? Por que você contrata? Porque a gente tem que se planejar. Aí fala assim, tá, a curto, médio e longo prazo, a curto o que é? É a pessoa que quer comprar um carro, quer trocar de carro, às vezes ela tem uma entrada ali e ela pode estar ofertando de lance e a gente faz um estudo ali de grupo. A médio e longo prazo já é uma visão de que como que você quer estar daqui a 5 a 10 anos, certo? E o consórcio é a melhor maneira de você planejar isso, porque você sai fora de juros. Sim. Quando contemplado, você tem liberdade de escolha, porque às vezes hoje eu quero ter uma casa na praia, mas se eu comprar lá na planta, eu sou obrigada depois a ficar com aquele imóvel, ou vender ele, ou alugar, enfim. O consórcio, ele te dá uma liberdade porque você, quando contemplado, no segmento de imóvel, que é o mais indicado hoje para essa finalidade, você tem a liberdade. Eu vou comprar o imóvel, eu vou comprar o terreno, eu vou construir, certo? Não, eu já tenho minha casa, eu quero fazer uma reforma, eu quero vender essa cota contemplada. Então, quando você se planeja, o custo efetivo fica mais barato, certo? Então, eu falo muito pro empresário, para nós também. Quando você quer mais imediato, ele vai ficar mais caro, o custo efetivo. Por quê? Porque você tem desencaixe. Então, quando o empresário não precisa ter o desencaixe na empresa, o custo efetivo é menor. Entendeu? Entendi. Então, a melhor forma hoje é planejamento. E respondendo a sua pergunta, como que ele vai planejar isso? De maneira segura com quem entende. Então, hoje, quando o cliente chega no nosso escritório, nós temos formas que ele vai fazer lá. Vou te dar um exemplo. Na média ali de um crédito de 350 mil, a gente tem planos que o cliente entra pagando o plano meia parcela, né? Que é a parcela reduzida ali, e ele vai pagando ali ao longo do tempo. Se ele contemplar, por exemplo, ali em 4 anos, ele pode pegar essa cota, ele pode vender essa cota contemplada e ganhar o ágio em cima. Esse valor que ele teve de lucro, ele vai aplicar, vai fazer uma aplicação financeira e vai ter o lucro em cima disso. A gente hoje tem empresa que compra a cota do cliente. Isso. Sim. Não, ele... Administradora. Não, eu quero ter uma renda passiva. Aí ele vai comprar esse apartamento ou esse imóvel, ele vai colocar para locação e aí o próprio aluguel vai se pagar a parcela. Entendeu? Entendi. Então, essa é uma das maneiras para poder alavancar aí financeiramente, né? E isso aí a gente está falando PJ, né? E tem o PF também, né? Pessoa física, né? Sim. Que eu falo muito para a pessoa, né? Para o cliente. Quais as opções que nós temos de compra hoje no mercado?
À vista, financiamento, Financiamento, consórcio. consórcio. Ou poupança, você guardar o dinheiro no banco. Que entra na vista, né? Entra numa vista. À vista. Aí vamos falar de um carro de 100 mil reais. Vamos dar um exemplo, né? Eu não tenho 100 mil reais na minha conta para ir lá e comprar um carro. Descapitalizar 100 Sim. mil reais hoje para comprar um carro. Além Né? do risco, não é uma escolha inteligente, vamos dizer assim, né? Isso, Kleber, exatamente. Se você tivesse 100 mil reais na sua conta hoje, disponível, você compraria um carro à vista? Nunca. Isso, exatamente. É aí que está o X da questão. Então tá, vamos descartar. Financiamento. Aí você vai pegar um financiamento hoje? Gente, a taxa de juros está lá em cima. Em tudo, né? E tem hora que o tudo. financiamento vai baixar que vai fazer sentido você financiar. Sim. É linha de crédito, gente. Consórcio é uma linha de crédito também. Então vai ter uma hora, hoje esse juro que a gente está, Selic está 14 ponto não sei quanto aí que tá. Então quer dizer, como que você vai buscar um crédito num banco? Não existe, gente. Exatamente. Então o momento hoje é o consórcio. E daqui a pouco, de repente, se esse juro cair, o momento vai ser o financiamento. Sim. A gente tem que entender o mercado. São as né? ondas, né? Isso, exatamente, Felipe. Então, assim, hoje, a bola da vez o que que é? É o consórcio, a taxa, né? Então, a pessoa não vai financiar. A hora que ele vai ver lá... E hoje está difícil também o financiamento. Lembra quando eu falei que quando você achava um CPF na rua, você ia lá e financiava o carro Hoje 100%? Não, hoje não é assim. Por que que aconteceu isso? Os bancos abriram muitas pernas. Inadimplência. lá em no cima, teto. lá no Isso. teto. Eles olharam e falaram, ó, e agora? crédito. Uma hora a conta É. chega, né? Restrito, Uma hora né? a conta É. chega A e... conta chegou para os bancos, gente. Sim. Isso é fato, né? é. Exatamente. Agora, para você financiar um carro, você tem que dar 30%, 40% de entrada e a taxa é muito alta. E aí a pessoa não vai. Fala, cara, eu não vou financiar. E aí agora os profissionais de consórcio vão falar que eu sou louca. Tenho certeza. Porque dependendo do perfil do cliente, se ele tem 40%, 45% de entrada e ele tem um relacionamento bom, dependendo do banco, não compensa ele fazer o consórcio. É isso. Porque Sim. o custo Ele precisa do efetivo vai ficar produto. maior. Ele precisa Sim. do negócio ali. É. Então o banco vai trazer uma Total. taxa para ele que na hora que você vai fazer a conta final, tá igual. E o consórcio ele precisa esperar a contemplação. Sim. Aí você vai subestimar a inteligência da pessoa. É. E você tem compra que... Isso é consórcio. tirar o peso da Por quê? venda, né? A Sim. gente É. mostrar pro cliente, falar assim, ó, essa condição que o banco tá te Orientação. dando, Sem dúvida. pode fazer. E tipo assim, entender que aquela venda não aconteceu, aquela específica venda, aquele momento, mas você tem uma vida toda pela frente. Exatamente. E só tipo assim, transparecer, né, tipo assim, essa honestidade, automaticamente outras coisas se concretizam, vamos dizer assim, uma venda futura para um planejamento igual você Isso. falou. O que você quer, o que você espera da sua aposentadoria? No atual cenário que você está hoje, você vai conseguir se aposentar com qualidade? Exatamente. Então, tipo assim, você traz essa crise de consciência, né, pro cliente, vamos dizer assim. E hoje, e voltando àquela analogia que eu estava fazendo das opções de compra, né? Então a gente tem a vista, financiamento e o consórcio. Vamos colocar. Financiamento a pessoa não vai fazer. Sim. Aí chega no consórcio. Ah, não vamos fazer o consórcio não. Sabe por quê? Porque o consórcio vai demorar. Eu não sei quando que eu vou pegar. Vamos descartar então. Você guarda dinheiro no banco? Brasileiro, gente, a gente não tem essa difícil. cultura de guardar dinheiro Não, em pode banco. até guardar Pode ali, até guardar. mas... E se você guardar, você tem que guardar um montante, você vai demorar 4, 5 anos, você vai ter um valor estimado ali que você vai guardar por mês, né? E eu tô falando ali da pessoa física, né, da pessoa que tem uma renda mais, a classe média, baixa, fala, cara, eu preciso me programar para me comprar meu carro, meu imóvel, né? E aí ele tem que ir guardando aquilo lá no decorrer do tempo, né? Ele vai estipular um valor ali por mês, né? Se ele fala assim, ó, eu vou guardar R$1.000 por mês. Sim. Eu quero comprar meu carro, quero comprar meu imóvel. Então ele vai guardar R$1.000 por mês para juntar aquele montante até quando E ele será vai que é guardar. vantagem isso? Porque Né? hoje não tá rendendo quase nada. Tipo assim, a poupança, Sim. né? 0,50 que tá rendendo, 0,60 nada. chega, não é nada. Ah, tá, mas então eu vou aplicar esse dinheiro. O que vai gerar para ele de aplicação? Porque ele tá guardando pouco por mês. É diferente de você pegar R$100 mil, R$200 mil e colocar de uma única vez. Aqui ele tá se planejando com um crédito, pagando parcelado. 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 Então, pessoal, o que acontece? É isso que as pessoas têm que entender. Quais as opções de compra que eu tenho hoje? Sim. À vista, financiamento, consórcio e eu guardar o dinheiro. E aí, se você não faz nenhuma delas, à vista eu não vou comprar, financiamento eu não vou fazer porque é alto, consórcio demora e eu não guardo dinheiro no banco.
Aí passou um ano e a pessoa não guardou o E dinheiro. não tem nada. Então o consórcio é uma forma inteligente de você se programar. Porque nós somos assim, Sim. gente. Eu não falei pra vocês que Sim. lá no começo eu não financiei um carro porque eu queria o imediatismo? Sem dúvida. Eu devolvi o carro, perdi o dinheiro. E se você partir da analogia que, eu vou guardar dinheiro, mas o consórcio automaticamente você tá ganhando dinheiro e tendo uma oportunidade de antecipar seus sonhos. E Se outra você coisa, Cléber. Exatamente. levar por essa linha, né? E outra coisa, e já aconteceu isso comigo. Agora, gente, menino, né, cara, muito novo, né? Você quer? Não. E eu, na época, eu falei, eu vou guardar o meu dinheiro, eu não vou pagar pra ninguém administrar o meu dinheiro. 20 anos, já sabia de tudo. Eis que o tempo passou. Já sabia de tudo. Juntei 8 meses, falei, tá vendo? Aí lá na loja, o pessoal, nós vamos pra uma praia, vamos ficar lá e tal. E eu, pra praia. 2 semanas na praia, gastei Gastou, todo o torrou meu tudo. dinheiro. Falei, cara, eu sou um péssimo administrador. Aí eu tenho que pagar pra alguém administrar pra mim. E isso é normal, gente. Por quê? Porque lá no banco você tá guardando o seu dinheiro, mas se te passar um mosquitinho, você vai lá e mete E o você cartão. nunca mais repõe. você não Depois consegue eu repor. reponho isso daí. Esquece. Esquece, meu irmão. Esquece. E Não a adianta. melhor, eu brinco muito com a minha esposa, né, que é na área, eu falo assim, a melhor coisa é você não poder mexer no seu dinheiro. E isso, porque o consórcio é isso, né? Você tá pagando aí. Exatamente. Então, se ele chegar no consórcio, bate lá na porta e fala, Ó, me dá aí o eu crédito. paguei 10 parcelas, você me devolve? De jeito nenhum. É, Se vira então. aí, fi. Exatamente. Olha pra você ver que bacana. Mas assim, uma coisa que me chamou muita atenção, né, de vocês mesmo, como a Dual Prime, né? Nós fechamos negócios juntos, né? E aí apareceu uma outra oportunidade de negócio, né? Pra gente discutir, né? Cara, é Igual mesmo, olha que bacana. tudo Verdade, isso, né? é. E aí a gente já tinha outras propostas, né? Vamos dizer assim, né? De bancos, tudo. E vocês foram lá e falaram assim, faz com o banco. É melhor. Sim, Eu olha não pra você tenho ver isso que aqui. mágico, Né? é Então, verdade, assim, cara. isso é bom, porque assim, sim, nós somos vendedores / éticos, né? Então, Exatamente. você não quer vender a qualquer custo, né? É o que o Marcel falou, faça aos outros que gostaria que fizesse a você. Eu não posso pensar só na venda. Sim. Felipe, você tocou num assunto, cara. Olha que massa, gente. Eu tô aqui agora pensando, né? Felipe, eu conheci ele no BNI Sim, há um ano. há um ano. Né? O Felipe, que pra quem vê ele primeiro, o cara centradão, né? Cara, você fica até meio assim, chegar perto. Você fica até meio assim, né? Cara posturado e tal, não Ó, sei o que. posturado. Cara, o cara é massa, né? E aí, o que acontece? Que é isso mesmo? E aí, cara, olha pra você ver como que foi. Eu anunciei uma cota que estava contemplada de um cliente, veículo, de um veículo que queria vender e tal. Falei, cara, eu vou te ajudar. Anunciei, o Felipe falou, padrinho, essa cota assim, foi Felipe, é um cliente e tal, não sei o que, se você quiser eu direciono para você e tal. E ali para ele fez sentido e ele comprou a cota desse cliente. Ok, ele fez a transferência ali e aí veio o processo, eu e a Rô, falei, Rô, e a gente faz isso com todos os clientes, né? Mas assim, até então, era o Felipe ali da Stock Lock, que eu conheço. Sim, que você tinha Isso. contato, né? Eu tinha contato. Eu não sabia as outras empresas que você tinha, Sim. né? E eu trabalhei ali com ele, no carro, no crédito, que é um crédito menor e tudo e tal. E eu dei a atenção para ele necessária. Rô, acompanha, o cliente, a gente sempre faz isso. Acompanha o Felipe que ele é do BNI. Não, acompanha sim. o Felipe que ele é um nosso cliente, cliente. né? Tá? Então vamos acompanhar ele, porque quem entende aqui do processo somos nós. Sim. Então não vamos deixar ele. Concordo. E a Rô, você chegou a criar o grupo com o Felipe? carro, não. Não, porque foi mais rápido, né? Foi... E aí, Bem então, mas assim, a gente foi pontuando, né? Então, aí teve às vezes uma demora, Felipe, cobra lá na concessionária que aconteceu. Não, e assim, e nós acompanhamos para ele. E ele gostou. E ele gostou tanto que depois ele voltou com você, Cléber. Para vocês fazerem investimentos. Sim. Que já foi um investimento muito mais alto, né? Mas por que vocês voltaram? Atendimento. E sentiu confiança. Confiança, Total. gente, é confiança. Então, se a pessoa tá ali comprando uma calça, um sapato, aquela pessoa, ela pode ter o potencial de comprar a loja. Sem dúvida. Você tem que atender ela como se fosse o último cliente Exatamente. seu. Sim. E dar atenção pro cliente. Ver, ouvir o que é bom, o que não é.
E depois, voltando ao que você falou, né? Que nós fomos lá depois, Sim. que vocês fizeram o Na investimento hora de que eu vocês. fiz a conta da Tati, Fez a falei, conta, eu falei, não. filho, não, isso aqui... Ainda falei pro Clé, falei, cara, compra mais, cara. Não, eles não liberam. Não, Foi aí. inclusive, eu não estava nessa reunião, né? Nossa. Tava Eu tava só numa com outra reunião, eu cheguei e falei, e aí? E o padrinho? Cara, ele falou que não vale a pena. Eu falei, quê? Sério, eu fiquei surpreso. Eu falei, não pode ser. Ele falou, cara, verdade. Falei Aí- assim, eu também fiquei. Então, assim, isso é bom, né? Porque. Bom não, isso é maravilhoso. Porque a venda de vocês, como vocês disseram, é sonho, né? Então, assim, igual a gente tem uma transportadora, né? Então, se for você alavancar com caminhões e tudo, o consórcio pode ser uma solução, mas talvez não. Porque se você compra o caminhão agora, neste momento, fui lá, comprei e já peguei. Porque o caminhão ele já me Ele se monetiza. paga. Ele já se paga, né? Entendeu? Então, mas são situações. Não tô Sim. falando que Momentos, é sempre né? assim, né? Exatamente. Então- Naquele momento vocês tinham uma taxa Como excelente outro- no A banco. não como ser outro que- investimento que a gente fez é diferente. Sim. Não é uma coisa que a gente Agora. É igual o que eu ia justamente. falar agora. A não ser que... não, eu comprei esse caminhão tá me pagando. Agora, a empresa tem condição de se planejar para daqui 5 anos eu trocar essa frota ou aumentar a minha Ou frota. aumentar a frota. De maneira planejada. Exato. Né? Então, exemplo, o banco não tá me liberando ali, mas eu vou mais, né? Mas eu vou então me planejar agora Sim. para daqui 5 anos. E não esperar chegar, né? Isso, porque na hora que chega, aí você tem que entrar no final. Se o banco conseguir, beleza. Mas Mesma taxa, esse é um beleza. grande problema do brasileiro também, né? Fala, vocês que lidam mais com as pessoas assim, o imediatismo, Imediatismo. das pessoas. Eu quero na hora. Vocês têm essa dificuldade? Um exemplo de uma pessoa pensar a longo prazo, médio e longo prazo? Não. Ou a pessoa já vai, ela sabe, já né? vai entendida ali do assunto, sabe mais ou menos como que é, e vocês não têm muito esse drama? Não, hoje é Como assim, que é? Felipe. Eu Drama quero, entre aspas, né? Eu quero até responder essa pergunta sua, que isso é muito importante. Hoje no nosso escritório, a gente trabalha com muita tranquilidade, muita leveza. Sim, Todos os clientes que entram lá, ele tem o imediatismo. Ele quer. sem dúvida. Mas o nosso papel é mostrar para ele. Trazer a crítica de consciência. Isso, né, Rô? A gente fala muito que a gente não vende contemplação. Uhum. Porque a maioria dos vendedores, tipo assim, não existe esse negócio. Gente, em 6 meses, pela minha experiência, você Isso contempla. tem demais. mesmo. Não, mas de toda Tem hora. muito. Entendeu? Então, assim, nós não vendemos contemplação, nós vendemos consórcio, nós vendemos planejamento. E a gente conscientiza as pessoas É. do que é se planejar. Eu entendo que você quer a sua casa. Eu entendo. Nós atendemos um cliente agora, amigo meu, e ele chegou, ele é meio doidão. O seguinte, eu preciso de uma casa aí que minha mulher tá me enchendo o saco. Eu falei, do jeito que ele tá falando. Tô vendo ele falando. Ele nem foi lá no escritório, eu fui lá na academia dele. E ele tá falando igualzinho. E ele é baixinho, bocadinho, cheio de tatuagem. Minha mulher quer uma casa, ela tá me enchendo o saco, velho. Porque eu tenho que não sei o que e tal. Eu falei, calma, você tá muito nervoso, né? Brincando com ele. Não, porque tem que mudar, o cara pediu a casa e tal. E eu não vou sentar em cima de um dinheiro desse e tal. Tipo assim, a mentalidade dele também tá certa. Ele não quer pegar 300 mil e Colocar na pra casa. ele, o que interessante pra ele, o que é? Ele paga o aluguel ali e acabou, filho. Sim. Pega esses 300 mil, ele aplica. Lógico. Você entendeu? A aplicação Mas, paga A aluguel? aplicação paga aluguel. mas aí eu falei pra ele, falei, beleza, eu te entendo. Mas você não entendeu sua esposa. Porque você não ajuda ela a ficar mudando de casa em casa quando o cara pede a casa, né? Porque, cara, a pior coisa que tem é a tal da mudança. Nossa, é caótico. E põe em caixa, põe não sei o que, isso fica A hora pra que você quem? tá acostumando na casa, às vezes a pessoa vendeu, né? É. Porque você não teve condição E de a comprar mulher- e tem que mudar. E nossa. ela não quer uma casa, Isso ela mesmo. quer um lar, Um lar. cara. Ela quer um lar. Sem E aí dúvida. eu conscientizei ele. Falei, Concordo. cara, e agora você tem que passar isso pra ela. Só que é o seguinte, do jeito que você quer aqui, ele falou, eu tenho tanto aqui pra dar de lance e eu preciso disso aqui em 3 meses. Eu falei, esquece, meu irmão. Ih, não. Falei, não. Aí é o rapport. Falou, é o seguinte, não tem como te contemplar. É cilada, Bina. Você já quebra. Falei, acabou, mano. Não tem, existe, cara. não existe. Você é louco? Não tem isso daí. Mas como não? Eu tô dando. Eu falei, não tem, cara. Vem cá, deixa eu te explicar. Aí eu fui explicar pra ele. Falei, cara, é o seguinte, você vai fazer o consórcio. Porque aí eu fiz tudo aquilo pra ele. A vista, financiamento, Sim. consórcio. Falei, cara, faz o consórcio, você vai chegar na tua esposa. Falei, meu amor, é o seguinte. Eu fiz o consórcio, eu já comecei a pagar. Então,
vamos começar aqui e tal, a gente vai dar o lance. Você vai ter sua casa. Se sair daqui 6 meses, se sair daqui 1 ano, se sair daqui 2 anos, não tem problema, mas você vai ter seu imóvel. Eu vou te dar sua casa. E é isso que você vai falar pra ela. Cara, ele fez o consórcio. Ele falou, não, eu sou bom disso aqui, você vai ver, dentro de 1 ano eu vou contemplar isso aí. Você entendeu como que é. A gente vai trabalhar com esse lance e tal. Não, tranquilo. E o cara não saiu sorteado no segundo mês? Segundo mês. Nossa! A gente ofertando lá. Sorteado, gente. Pô, passa o contato. Não tem cabimento. Não tem cabimento. Mas assim, gente, Nossa. eu vou falar que é estratégia. Não é. Eu fui claro com ele. sem Eu dúvida. criei estratégia pra sair no segundo. Não, existiu Não. uma estratégia, obviamente, mas saiu pela... Mas por que Eu que ele sou saiu sorteado? Porque ele beneficiado. estava no grupo. Sim. Exatamente. Porque se você não estiver no grupo, não adianta. Se eu ganhar na cena, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Você joga? Não. Então você não vai ganhar, meu querido. Só que isso aqui não é um jogo. Aqui é parcela, ali você tá pagando. A gente fala muito pro cliente, ele só perde se Verdade. ele cancelar o consórcio. Sim. Como qualquer contrato que ele faz, quebra de contrato, tem multa, Sim. né? De quebra de contrato. Então, o consórcio é a maneira mais segura que o cliente tem hoje para aquisição de bens. E mais barata. Sim. Né? Então, ele só vai perder se ele cancelar. Não tem como ele perder dinheiro. O Não perder, tem. se ele cancelar, ele perde o dinheiro que ele pagou, certo? Isso. Uma Depende, parte, né? Uma parte depende dela. da administradora. Tá. Então, todo o valor que foi pago é descontado a taxa de administração naquelas parcelas, porque a taxa ela é rateada no plano, Sim. e tem a multa contratual. Então, ele vai perder ali na média de uns 40%. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Então, hoje, quando o cliente cancela, ele participa de um sorteio dos desistentes para restituir esse valor. Então, ele tem até o encerramento do grupo para restituir esse valor pelo sorteio. Se não sair no sorteio, no encerramento é feita a devolução Ah, com os entendi. descontos. E hoje, outra coisa, Tá. por exemplo, se um cliente faz um consórcio, se ele contempla ali com 1 ano, se ele cancela em 1 ano, rapaz, ele toma um prejuízo lascado. Sem Por quê? dúvida. Porque tem a multa, mas no começo é muito fundo comum, né, Juan? Hoje já não mais, Não né? mais, porque já Por mudou a conta da regra, nova né? circular, ele já mudou um pouquinho a regra. Mas perde. Consórcio Mas você perde, só perde se gente. você cancelar. É. Se você deixar de pagar ele, você perde. A corda sempre arrebenta pro lado mais fraco. Nossos clientes lá eu sempre falam, se for para você entrar nesse consórcio, para daqui 1 ano você parar de pagar, não é viável nem para você e nem para mim. Uhum. Você entendeu? Por quê? Para mim ainda eu fico mais assim, porque, cara, o cara entrou aqui, ele confiou no consórcio, a não ser se o cara às vezes entrou, foi, cara, eu perdi o emprego. É diferente. Ah, não. Aí é imprevisível. Exatamente. Isso. Mas do cara abandonar, pra mim, cara, é péssimo. Porque eu me sinto culpado. Tipo assim, o cara entrou, ele tá na estratégia, mas agora ele tá abandonando o barco. Né? Porque a gente, da mesma maneira que a gente participa da realização, a gente também participa da frustração. Sim. Então, por isso que a gente fala que o nosso trabalho é responsabilidade social. Porque um pai de família ali que quer comprar uma casa e ele teve que cancelar o consórcio porque ele não deu conta de pagar, a gente participa dessa frustração também. Entendeu? Então, para nós, não é bacana. Então, a gente só vende com muita consciência. O cliente ele tem que ter muita consciência na hora que ele faz o consórcio. Eu sou muito assim, cara. Eu sou muito emotivo, sabe? Principalmente com cliente, com histórias. Sim. Né? E tinha lá no Magazine, tinha um cliente que ele ia todo mês, né? Todo final de mês ele ia lá para saber o resultado da assembleia. E é um trabalhador, né? Simples, uma pessoa muito simples. Mas ele ia lá no sábado com a família. Ele pegava a esposa e 2 filhos. E você vê que eles iam arrumadinho, cara. Pra saber do resultado da assembleia. Nossa. Na época fazia ao vivo ainda, Sim. não era nem pela Loteria Ah, Federal. entendi. Ele Tinha ia, os sabe, globos arrumadinho, giratórios. né? Pra saber do resultado, cara. Olha você ver. A hora que eu olhava pra eles assim, nossa senhora. E quando aí, cara, você começa a vivenciar os sonhos das pessoas. Sim. E aí, quando eu não saía, todo mês, cara, eu vinha aquela família na minha cabeça. Nossa. Aí não saía, eu falei, nossa, ele vai vir aqui agora, cara, ele não saiu. Mas ele tava muito tranquilo, eu que já tava ansioso, né? Cara, o dia que eu vi o nome dele na listagem de contemplação, eu falei, cara, eu não acredito. Cara, aí eu lembro da imagem deles até hoje, atravessando a rua ali em frente ao Banco do Brasil pra falar o resultado. Falei, cara, e hoje eu tenho um sim pra falar pra ele. E foi de um veículo.
E a hora que eu falei pra ele, se você vê o rostinho dos meninos olhando pro pai assim, falou, De felicidade, né? é top, É hein? bom Nossa. demais. ô, gente, nossa. Ou aquele pra mim, cara, aquele pra mim não tem preço, cara. Você vê os menininhos, tipo assim, o orgulho dos filhos, né? E eu falo isso tanto pras pessoas, cara, porque hoje, assim, as empresas hoje que a gente representa 10 administradores de consórcio, né? E tem assim, ó, hoje um representante bom é um representante que tem a média de eficiência ali de 75%. De eficiência, de venda que você faz que fica na empresa. Você é um representante bom hoje. A nossa eficiência, que a gente trabalha hoje, eu e a Rô, pode falar, Rô, pode falar. É 95%, 100%. E às vezes, falo 95% porque às vezes o cliente não pagou dentro daquele mês, mas no próximo mês ele paga, sei, entendeu? Entendi. Você entendeu, Eu entendi gente? como é medida. Entendi. Você tá entendendo? E assim, isso pra mim é orgulho de me falar isso. Sim. Eu não tenho orgulho de falar que eu vendo 10 milhões no mês, mas eu tenho orgulho de falar quanto é a minha eficiência. Sim. Que aí eu tenho orgulho de falar. Porque são clientes que entraram dentro do nosso escritório, que entendeu da nossa estratégia e está lá com a gente Estão até lá. hoje. Sim. entendi. Venda. Eu vendi 10 milhões, mas e quanto que ficou desses 10 milhões? Né? Sim. Isso não é orgulho para vendedor. Sim. O vendedor, ele tem que... Eu e a Rô, nós somos assim. E o cliente tem que participar da assembleia, então eu fico em cima dele, porque às vezes ele não pagou ali, mas eu fico até o último para ele poder pagar, porque ele tem que participar da assembleia. Pois Porque é. senão ele não pode paga perder a nem- contemplação. E pegando esse gancho aí, é até interessante, né? Tipo assim, igual vocês contou a trajetória de vocês no Magalu. E como que foi essa nova trajetória tornando-se empresário, vamos dizer assim, né? Migrando para Dual Prime e vocês sendo dono do negócio de vocês e assumindo as responsabilidades ali. Cara, boa pergunta. É assim, Kleber, dentro do Magalu, a gente já era empresário. Né? Nós nunca fomos CLT. A lá gente era dentro. PJ, mas PJ Era um dentro PJ. da empresa dentro do- exclusivo. Exclusivo. Exclusivo, Você era Magalu. um vendedor que já contava com a sua comissão e já gastava o dinheiro? Como que é? Você era um vendedor que já contava com a sua comissão e já gastava o dinheiro? Rapaz do Esse é céu. o vendedor raiz. Cara, eu O já cara, quando fazia... é bom, é eu já assim, fazia né? a conta, você entendeu? Eu já tava... Foi Igual esse... salário esse cartão Não, de crédito. ó, né? eu 20 de era salário, assim, tem ó. 10, 10, 20, eu ganhei 30. Nossa, Cara, Deus me livre. é assim, ó. Nossa senhora. Eu já sou assim, falei, cara, eu já tô aqui esse mês, tipo assim, ó, agosto. Nossa, agosto, se eu não vender, eu tô ferrado. Porque eu já fiz conta, filho. O vendedor, se ele não tiver conta, ele não vai, gente. Concordo Ele tem que com ter uma você. parcela. Ele tem que ter. Porque senão ele fica ali e fala, não tem ninguém pra pagar mesmo. Não, eu tenho pra pagar, filho. Nem dorme, ele fica assim, ó. O que eu vou fazer? De que forma que eu vou aumentar a minha... Você entendeu? E é isso. Sei. Eu falo muito pra Rô, né? Vamos fazer isso? Mas quanto que é? É por mês? Não, é muito alto. Eu falei, não, é só você pôr mais tanto de venda. Mais X de venda a gente vai pagar. Então vamos. Falei, então vamos. Nossa senhora, nem me fale. Nossa senhora, Deus E é aí, mais. o que acontece, gente? Hoje, o Magalu, pra mim, gente, aquilo foi uma faculdade, sabe? Vocês nunca vão ver eu falando mal daquela empresa, porque eu amo aquela Nós empresa de temos muito paixão. respeito, Muito né? respeito, um carinho enorme, né? Sim. E hoje, assim, às vezes as pessoas falam, não, ele saiu do Magalu. Não, eu não saí, nós não saímos do Magalu. Nós só não estamos na loja Não física estamos na mais. loja, né? Que é um projeto que chama Projeto Aliança, que você é exclusivo do Magalu. Então eu tinha um espaço dentro da loja, Sim. eu tinha que ajudar a loja a vender e tal, não sei o quê. Mas sempre não fomos empresários, Sim. né? Eu só saí desse projeto porque nós ficamos 2 anos dentro de casa na pandemia e nós aprendemos a trabalhar fora. Você entendeu? Entendi. E aí, quando a gente foi fazer essa virada de chave, se não fosse a pandemia, eu estaria lá até hoje. E quando eu fui fazer essa virada de chave, eu falei para eles, falei, ó, eu vendo X para vocês hoje, e nós vamos duplicar essa venda aqui, eu vou aumentar essa venda com vocês. Ah, porque você vai lá fora agora, você vai dividir a venda. Eu falei, não vou. Porque eu vou lá fora, a gente vai fazer comparações para o cliente. E o Magalu, gente, as outras empresas também são excelentes, mas o Magalu a gente já tem um relacionamento. É diferente. É diferente. É diferente. São taxas, e quando não faz sentido para o cliente, eu coloco em outro administrador e está tudo certo. Só que nós não duplicamos a venda com eles, nós triplicamos a venda com eles. Você entendeu? Então, assim, essa virada de chave para mim, para a Rô, Era um sonho que nós tínhamos Era um também, sonho de muito montar o antigo, nosso né? escritório. Inclusive, a gente montou uma vez em frente ao Banco do Brasil e a gente, na época, maturidade, a gente fala, né? A gente não tinha tanta maturidade
tinha muitos vendedores nossos. Na época, a gente chegou até 8 vendedores. A despesa era muito alta. Sim. Então, assim, a gente não conseguia chegar na casa de 1 milhão de vendas com aquele Nossa, tanto de vendedor. não Então, só chegava. administrava problemas. Então, assim, mas foi uma experiência que a gente teve. Só que o nosso sonho sempre foi ter o nosso escritório. E por que o Marcel fala da pandemia? Porque a gente não se via fora do Magazine Luiza. A gente ficava olhando, a gente fazia ações de venda, a gente sempre foi referência na empresa. De sempre. ações que a gente fazia, ações de venda, a gente montava café da manhã, a gente colocava carro, até tapete vermelho a gente estendia lá no meio do calçadão para fazer o cliente vir até a nosso escritório. Então, assim, o nosso sonho sempre foi ter... Esse tapete vermelho, gente. Esse jeito... Eu pus esse tapete vermelho, aí o cara veio, ele entrou no tapete e veio. Te juro. Foi mesmo. Pelos meus filhos, cara. Foi num sábado. E aí ele veio. Eu conheci ele, que era um amigo de infância. E ele veio, né? Ele veio no tapete e tal. Foi bem, entrando, tal. né? Posso te ajudar? Não, cara, não sei. Eu vi esse tapete aqui andando. E o cara comprou o consórcio. Comprou o consórcio, acredita? Não é Comprou. possível. Comprou Só nesse falta dia. o nome do tapete. Comprou. Ele tem uma escola de idiomas, lá em Patrocínio Paulista. Ai, que legal. Você entendeu? O Pessoni, conheço, lembra até o nome, porque ele era meu amigo de infância, de bairro ali, conhecia, né? Era amigo conhecido, né? E ele veio pelo tapete, cara. Você acredita? Falei, e aí, cara, posso te ajudar, né? E tal. Falei, cara, eu vi esse tapete aqui. Falei, cara, vamos ver onde vai dar esse tapete. Foi muito engraçado, né? Então, como a gente era referência, a gente fazia as ações, aí a gente ia lá pra fora, no calçadão, a gente ficava olhando e falava, nossa, se um dia eu perder a loja... Então, assim, a gente não se imaginava fora dali, entende? Só que a gente sempre tinha um sonho de ter um escritório. Só que como a gente era exclusivo, a gente não poderia montar um escritório fora, a gente tinha que ficar no aliança ali. Então, assim, foi muito estudo nosso, que a gente foi... Para virar essa chave, tomar essa decisão, foi muito difícil, porque são 28 anos dentro de um lugar só. Então, as raízes estavam tudo ali. Então, quando veio a pandemia, a gente não tinha loja mais. Não tinha os clientes mais. Então, a gente teve que se reinventar. As pessoas tinham que conhecer o casal fora do Magazine Luiza. Então, isso para nós foi um divisor de água. E a gente também foi referência na pandemia, porque a gente começou a fazer vídeos e viralizou, né, com dancinha, na época que foi mais comédia. E a gente gosta muito de dançar. Roberto na pandemia, né? E gosta muito de dançar, então a gente fazia muito dancinha, o nosso vídeo viralizou na empresa. E até hoje o pessoal faz vídeos, né? Então, assim, a pandemia nos ensinou muito. Aí eu estudei muito na pandemia. E aí, quando tinha tempo. E quando a gente voltou pra loja, a gente viu que o ciclo já tinha se encerrado. Entendi, não fazia sentido. Não fazia sentido mais. Não por conta da empresa, mas por conta da necessidade do mercado. Porque às vezes tinha cliente que falava assim, mas eu vi no Banco do Brasil, tem assim, 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 eu não consegui atender esse cliente. Não porque o meu produto é ruim, mas porque eu não tinha o outro produto. A necessidade A necessidade, você entende? Sim. Então, isso foi uma das coisas. Então, hoje a gente tem como atender o cliente, porque hoje a gente tem Itaú, a gente tem Banco do Brasil, a gente tem várias outras administradoras fortes, porque se o cliente quiser a outra, a gente tem. Então, a gente não vai perder esse cliente. Então, foi por conta dessas questões que a gente resolveu. E vai fazer 3 anos já, né? Vai fazer 3 anos. Vai fazer 3 anos já. E hoje eu posso falar pra vocês que nós estamos no melhor momento das nossas vidas. Sem sabe? dúvida. Como profissional e pessoal. Porque o pessoal ele é muito importante, né, gente? O espiritual, né? O dinheiro ele é bom e tal, não sei o quê. Mas a gente tem que estar bem espiritualmente. Exatamente. Mas essa experiência que vocês tiveram, né? Eu falo isso muito para as pessoas, porque vocês ficaram fechados na loja 28 anos e sempre com aquela realidade. Sim. E você nunca... Às vezes vocês não se relacionavam com outros tipos de pessoas. Eu tô falando perfil de cliente, né? Sim, isso que eu quero dizer. Sim. E eu falo isso para as pessoas, né? Existem excelentes profissionais de logística, excelentes profissionais, e eles falam assim, nossa, cara, se eu sair dessa empresa eu morro. É que nem vocês tinham essa visão aí, né, da onde vocês trabalhavam. E eu falo, cara, existe um mundo fora da empresa que você trabalha, né? Então, a gente brinca e fala, cara, o mercado grita por bons consultores de logística. E como gritou de vocês também, né? Então, assim, como é importante esse movimento, porque na dor você vai
e faz, né? Exato. Então é uma realidade muito do mercado isso mesmo, né? Pessoal, nosso tempo se esgotou. Mentira! Aqui, sério? se Passa pudesse, a rápido. gente Nossa, ficava rápido, aqui mais 2 2 horas aqui. Aí já ia chegar o vinho, né, Marcial? Aqui, É, já tá? escurecei e pronto. Aí a tábua de carne já ia descer Isso aqui. aí. Então, assim, foi um episódio muito legal, muito descontraído. Deu para todo mundo aprender bastante. Eu, particularmente, por mais que a gente já conversou muito de consórcio, né? Eu aprendi mais ainda hoje, né? Queria agradecer a presença de vocês, agradecer ao Kleber aqui também. Foi muito legal. E deixa uma última mensagem para vocês do nosso podcast. Nossa! Eu quero deixar uma mensagem para todo mundo aí que está nos assistindo, que vai assistir esse podcast depois ou vai ouvir, né? Nunca desista dos seus sonhos e nunca deixe ninguém falar para você que você não pode, que você não consegue, porque a minha história com o Magalu, ela começa na porta da loja. Eu vendia pamonha na porta do Magazine Luiza. Eu tinha 12 anos de idade. Eu nunca imaginava trabalhar naquela loja. Então eu vendia pamonha na porta do Magazine Luiza. E até hoje nós somos referências lá dentro da empresa. Então não deixa ninguém falar que você não pode, que você não consegue. Tá? É essa a mensagem que eu gostaria de deixar pro pessoal. E eu quero agradecer vocês por esse momento, por a gente poder compartilhar. Espero ter contribuído um pouquinho aí, até com os profissionais também da área. E a gente leva uma frase também que a gente falou ontem lá no BNI, né? Que é: quando você melhora a vida das pessoas através do seu trabalho, é impossível a sua não melhorar também. Concordo. Então isso é o nosso legado, né? Que a gente veio aqui nesse mundo para servir e para fazer a diferença na vida das pessoas. Então, você que é profissional de consórcio, seja verdadeiro, trabalhe com a verdade, porque às vezes você acha que perdeu um cliente, mas não é. Você ganhou um cliente ali, porque às vezes não é aquele perfil, mas ele vai te indicar porque você foi honesto. E é o mínimo que a gente tem que fazer. É isso aí. Né? É isso aí. Bom, gente, obrigado. Pessoal, a gente fica por aqui, a gente encerra mais um episódio. Foi um prazer ter vocês aí. A gente aguarda vocês para os próximos, né, Felipe? Sim, o 6º, 7º episódio. Todos Até os a gente teve o episódio antes desse, o rapaz estava 32 anos dentro da empresa, você já está em 30, então o podcast tem mais 30 anos aí para chegar. Olha aí, que Boa. show! É isso Vamos daí. lá. Pessoal, curtam a nossa página nas redes sociais, se inscrevam no nosso canal no YouTube e até a próxima. Fui! Valeu!